Olá, pessoal, estamos aqui para mais um Bate-Papo Enfermagem Integral neste canal que não é só para enfermagem, nós falamos sobre saúde, mas também falamos sobre enfermagem, é claro, né? Eu e a minha sócia Viviane Paz trazemos aqui colegas de profissão da área da saúde e também de outras áreas afins para falar com a gente um pouquinho sobre algum assunto que seja interessante. Hoje eu trouxe uma querida aqui que vai falar sobre um assunto que é muito importante, que é muito interessante, que é a doutora Adriana Nobre, psicóloga. Pode se apresentar, Adriana, Sim, fique à olá. vontade no nosso Papo Enfermagem Integral. O podcast ele tem essa proposta de uma conversa mais descontraída para você ficar à vontade. E fique à vontade. Ok, Pode se obrigada. apresentar, falar para os nossos telespectadores, que a gente não fala só para o Brasil, a gente fala para o mundo, que a gente é Uhum, ousado, né? sim, Estamos no YouTube, então, a maior avenida do Brasil e do do mundo, que é a mundo. internet. Né? E ela Exatamente. consegue projetar não só a nossa imagem, mas as nossas ideias, os nossos sentimentos, porque quando a gente fala, a gente também projeta os nossos sentimentos para o mundo, né? Para outras Uhum, pessoas. exatamente. E trazer Né? conhecimento também, Isso que é né? o mais Uhum. importante. E de antemão quero te agradecer muito pelo convite e muito feliz por você estar aqui hoje falando pra gente sobre esse tema que você vai falar. Obrigada pelo convite. Bom, eu sou Adriana Nobre, sou psicóloga há 21 anos. Bom. E na minha trajetória profissional, eu trabalhei muito com recursos humanos e com a psicologia clínica. E eu escolhi a psicologia justamente por conta do que ela traz pra gente. Que ela não traz só para o cliente ou para o paciente, né? Algumas abordagens chamam de paciente, algumas abordagens chamam de cliente. Não é só para a pessoa que a gente está atendendo, né? O benefício vem pra gente também, porque a gente consegue ver mudanças, evoluções. Aquelas pessoas que às vezes têm algum trauma, alguma questão emocional que realmente prejudica a sua vida. E a gente vê essa mudança e participa disso, que a gente fala, o psicólogo fala muito de jornada, né? Mas é uma jornada. É E é verdade. sensacional participar disso, é sensacional perceber isso. Eu esqueci de tirar o som do celular. Pronto, agora já tirei. Porque Ok. podcast tem essas coisas, a gente faz tudo, Tem. não é ao vivo, mas a gente faz isso por aqui. E o que te levou a escolher psicologia, Adriana? Você falou Olha, que vou revelar uma coisa que eu acho que nem ela sabe. Foi muito pela minha mãe. Ela sério. assistindo vai ficar sabendo, porque Poxa, eu podia ter acho que ela trazido não ela para sabe. assistir. Pois Mas é, ela teve uma experiência com a psicologia e foi uma experiência que eu pude perceber isso como filha, o quanto foi importante na vida dela, o quanto foi necessário naquele momento. E era um momento em que a psicologia tinha muito preconceito. Hoje ainda tem, né, Jandra? Mas bem menos. é A a gente está questão da caminhando. valorização, né? A questão é do preconceito mesmo, de que psicólogo não deveria. É uma frase feia, mas psicólogo para maluco? Pra maluco. As pessoas falam isso ainda. Infelizmente. Uma vez A eu gente ouvi sabe uma disso. paciente minha, eu acho que eu já até conversei com você sobre isso, mas eu vou falar, vou dividir com os meus telespectadores. Eu achei muito engraçado. Eu falei assim, mas você precisa ir pro psicólogo, você precisa fazer terapia. A paciente não deixava eu botar a mão na ferida dela. Ela ia pro Uhum. consultório, ela ia pro tratamento, né, pro atendimento, e ela não deixava a gente fazer, nem eu e nem a Viviane. No começo foi muito difícil, assim, até realizar o básico de um curativo, de uma limpeza de uma Que ferida. precisa do toque, né? Precisa do toque. Mesmo que a gente use a delicadeza, a sutileza, precisa do toque. Mas ela falava que ela não sentia dor, ela sentia nervoso. Me dá um nervoso, me dá uma agonia, como se alguém estivesse apertando no meu pescoço. Você precisa, psicólogo. Isso pode ser questão emocional, claro. Com certeza. E aí ela falava pra mim assim: "Ah, eu não vou pra psicóloga não, Jana. Não me manda aí pra psicóloga porque eu não quero fazer dever de casa, eu não tenho tempo pra fazer dever de casa". São abordagens. Tem abordagens que têm o dever de casa. Eu E entendi. que é muito importante a gente se conhecer, porque a gente se autoconheça, a gente Então, precisa ser estimulado para isso, exatamente. né? A primeira pessoa que eu vi passar por esse processo foi a minha mãe. E realmente, isso.
há muito tempo, há mais de 30 anos. Então, realmente era um período em que as pessoas tinham esse preconceito, tinham um estigma contra a psicologia, a psiquiatria. Hoje a Uhum. gente já tem um movimento diferente, né? Principalmente pós-pandemia, que as É pessoas começaram a ter verdade. muito mais ansiedade É e verdade. buscaram o tratamento para isso. E as Porque pessoas antes começaram a era ficar com escondido. medo de ter ansiedade, sabia? Tem muitas pessoas que eu acho que hoje devem estar buscando vocês exatamente para evitar o transtorno, porque está começando aqueles transtornos, aqueles desequilíbrios emocionais, mas que já conhecem pessoas que Sim, têm. Porque quem conhece, gente, pessoas que têm transtorno de ansiedade de nível severo, mais intenso, que eu já tive um aluno que ele fazia crise de ansiedade, com dor precordial, com dor no peito, de parar a sala de aula. A sala inteira se mobilizava em prol do auxílio dele, né? E aí aconteceu 3 eventos comigo em sala de aula, e assim, era dor, dor física mesmo, que ele dizia, professor, eu tô sentindo dor, não é coisa da minha cabeça. sim, É, meu braço tá ficando se torna doente. física. É a somatização que a gente Isso fala, né? aí. Uhum. E assim, hoje eu percebo, Adriana, que a psicologia em relação à psiquiatria, ela vem ganhando um espaço maior, porque as Uhum. pessoas, elas hoje até conseguem conceber a possibilidade de procurar um psicólogo, um Sim. terapeuta, mas um psiquiatra, nem tanto. É, Vem aquele conceito, né, que a gente estava falando antes, de que não deve, que socialmente é que eu complicado, não sou tem as maluco. piadinhas, às vezes na própria família. É verdade. Isso realmente é complicado. Mas a gente está vendo um avanço. A gente está vendo mudanças com relação a isso. Que você falou a respeito dos sinais, né, da percepção das pessoas com relação à ansiedade, depressão e outros transtornos também. Uhum. Isso se deve muito ao que a gente hoje tem, que é justamente a internet, a A facilitação massificação da da informação. que a gente chama de psicoeducação. Quando a gente faz uma postagem, por exemplo, na rede social, que a gente fala o que é ansiedade, quais são os sintomas da ansiedade, ali a gente está psicoeducando as pessoas e mostrando para elas que aquilo é mais comum do que elas imaginam. Se elas estão sentindo isso, é necessário buscar uma ajuda, seja ajuda psiquiátrica, seja ajuda psicológica, seja a princípio desabafar com alguém, porque isso também ajuda muito, Alguém que você tenha ter uma confiança, amizade. né? Isso. Mas aí tem uma coisa importante. É uma frase que eu falo muito. Não sangre em tanque de tubarões. Não é para todo mundo que você pode falar da sua vida. Não sangre em tanques de tubarões. Essa eu nunca ouvi. Essa é boa, né? Mas é Adorei. muito real. Você não pode sangrar no sentido Se figurado, obviamente, expor né? Expor, mostrar sua vida, mostrar suas dores para qualquer pessoa. e pro tubarão, porque, gente, sangue, tubarão Atrai vai ser predador. atraído, Exatamente. vira presa Nem fácil. todo mundo que ouve a sua história quer te ajudar. É, é verdade. E às vezes a pessoa sensibilizada, ferida, ela pode expor a história para algumas pessoas que realmente não querem ajudar. É, E aí isso potencializa a dor, né? Isso aumenta a ferida, isso aumenta a dor, isso dificulta que ela busque ajuda. E a gente vê isso em qualquer idade, não é só com os adultos, com crianças, com adolescentes. Uma coisa, falando de criança, uma coisa importante que eu estava até conversando essa semana, até com alguns pacientes mesmo, a respeito disso. Antigamente, a criança com TDAH era a criança problema, não é isso? mal Criança educada. difícil, nossa, é mal educado, é difícil, não tem modos. Hoje a gente sabe que existe uma questão ali que precisa de atenção. Então, será que as crianças difíceis de antigamente não tinham também alguma questão? Que hoje a gente tem um conhecimento maior e pode olhar isso de uma forma diferente? Eu acho isso muito importante. Que É é o que verdade. esse espaço é extremamente importante para as pessoas entenderem isso. E às vezes olharem, não, meu filho está com um comportamento diferente, ou eu estou com um comportamento diferente. É Então alguma verdade. coisa pode estar acontecendo. E quando a gente fala é, desse suporte, né? Hoje em dia a gente tem tantos profissionais que podem estar dando essa ajuda e podem estar ajudando, inclusive, num diagnóstico assertivo de algum distúrbio de Sim. comportamento ou até mesmo algum problema
biopsicológico, né? Uhum. Que é o caso do TDAH, que é um transtorno que é biológico, né? Uhum. Não tem nada a ver com educação, com Não, falha na educação. E esse, muitas vezes, os exatamente. pais sofrem, os pais, as mães se cobram, né, pelo fato de você ter uma criança que não para quieto, que não te respeita, né? Exato. Às vezes esse que não te respeita pode ser um TOD, né? Que é o transtorno Isso, desafiador opositor. E isso. aí, de repente, você está tratando a criança de uma forma, quando na verdade poderia ser de outra. Isso. Tendo um diagnóstico, tendo um acompanhamento. Mas as escolas também nem todas estão preparadas para isso. É verdade. Mas é muito Então, importante, assim, com esse assunto eu bailo, né? Porque aham. com a pequena em casa, né? Desde bebezinha desafiando, porque ela é desafiadora. Eu até, na verdade, assim, ela não tem o diagnóstico do TOD, do transtorno opositivo Opositor. desafiador, Uhum. mas eu, desde bebezinha, eu sempre fiquei de olho nela com relação a isso, né? Que é a minha filha. Porque eu botava deitada de um lado para trocar a fralda no trocador, ela sempre virava para o lado oposto. De eu fazer tendinite no meu braço. Nossa. Ela nunca ficar da forma como a gente queria. Uhum. E aí ela foi crescendo, a gente descobriu a síndrome de Down, né? E aí ela foi também sendo acompanhada por vários profissionais, TO, fono, fisioterapeuta, a neuropsicopedagoga, enfim. E aí hoje a gente chegou à conclusão que ela tem uma neuropsicopedagoga que é maravilhosa. Pena que eu não consigo Que trazer aqui ótimo. porque ela é tímida, tem muitos anos de experiência e ela fala para mim, Geandra, ela não tem ainda o TOD, mas ela tem a resistência. E que se não Uhum. for quebrada, se não for tratada, ela pode desenvolver o TOD. E assim, é muito interessante, por que que é importante a gente valorizar os profissionais? Aí eu vou falar sobre uma equipe Sim, multidisciplinar, sim, né? A extremamente psicologia, importante. neuropsicopedagogia ou a Uhum. psicopedagogia. Porque, assim, por várias vezes as sessões de atendimento da minha filha é comigo. E não só com ela. Uhum. Eu fico junto com ela e ela passa alguma atividade para ela fazer. Enquanto isso, ela está me dando as orientações de como que eu preciso me posicionar com ela para que ela não saia da rota, para que ela não saia da linha, né? Para Uhum. que ela não desenvolva algum transtorno pior, Sim, a né? orientação de pais também é importante. Isso aí. E a gente fica assim tão vulnerável, né, Adriana? A gente Fica. fica tão suscetível, né? Porque são muitas coisas para a gente poder dar conta. A gente que é mulher, que é Uhum. mãe, que é Sim. profissional, né? E não existe receita de bolo para filho, né? Para Não criança. existe receita de bolo, não existe a Mulher Maravilha. É, Porque às vezes a gente quer realmente dar conta de tudo e se culpa se algo não deu certo. é. A gente já está com quase 10 minutos de pode-papo e a Adriana não falou sobre o tema do pode-papo. A gente veio falar sobre psicologia o quê, Adriana? Que eu adoro. Acho Psicologia lindo. comportamental. Eu adoro esse tema. Psicologia comportamental. Exatamente. Se eu fosse Psicologia. psicóloga, eu faria essa linha de especialização. Quando que você pensou, né, em buscar essa área da psicologia comportamental? A área da psicologia a gente já falou que foi a Uhum. mamãe inspiradora, de forma indireta, Sim, né? a minha mãe e minha tia, acabei não falando dela, minha tia também falou que ela me apresentou um livro maravilhoso, que é o livro Perdas Necessárias. Eu era adolescente e aí eu li aquele livro e achei sensacional. E aí, a partir dali, você Mas seguiu. ali fala de coisa comportamental também, só que eu não tinha essa noção, né? Eu era Aham. adolescente, estava lendo o livro, me interessei por algumas questões, me interessei por essa questão que é até complicada, né? Mas infelizmente é bem real. Às vezes, quando a gente perde alguma coisa, a gente se dá conta do valor daquilo pra gente. Então, até numa gestão de mudança, quando a gente tem uma perda, a gente de fato se motiva mais. Enquanto tá sempre ali, daqui a pouco eu vejo, Ou daqui a até pouco eu uma resolvo. ameaça, né? Às vezes uma ameaça de uma Sim, perda.
a gente muda o comportamento. Muda, Aí muda. entra na questão do comportamento, né? Exato. Então, o comportamento, na verdade, por conta do que acontece com a gente, né? A gente tem um pensamento, esse pensamento vai levar a uma ação que vai levar um comportamento. Então, mente, uma ação, e eu mudo meu comportamento por conta disso. Uhum. Vamos pensar no caso da ansiedade, por exemplo. Eu tenho ansiedade, dificuldade para dirigir. Digamos que seja isso. Algumas pessoas me procuram por essa dificuldade Sério? também. Uhum, Vou sério. bater lá de novo. O que que a gente faz? Na TCC, que é a terapia cognitivo-comportamental, que eu trabalho, a gente faz a dessensibilização sistemática. Nome longo, né? Mas para uma coisa simples. Você não vai de cara entrar no carro, ligar a chave e sair. Se você tem fobia, não vai ser assim. Uhum. Então, aos poucos, você vai se familiarizando com o carro para você ter uma mudança de pensamento com relação àquilo. Porque se você tem essa dificuldade, o primeiro pensamento é: passei a marcha, já vou bater. Alguma coisa vai acontecer, vou atropelar alguém. Não vai dar certo, vou passar mal. Que é o que a gente chama de pensamento disfuncional. É aquele pensamento que não tem necessariamente uma certeza, né, de que aquilo vai acontecer e raramente acontece. Uhum. A gente sofre por muitas coisas e 90% delas não Não acontecem. acontece. Não é assim? Então, os pensamentos disfuncionais são justamente assim, e também no caso da fobia. Eu tô falando de uma fobia específica, tá? Existem várias. Fobia Uhum. social, né? Aquela pessoa que tem medo de apresentar o seminário, né? Tem dificuldade de falar em público, Público. enfim. É bem complicado. Eu era essa pessoa, ficava cheia de placas. Sério. Eu fiz um acompanhamento psicológico também por isso. Eu começava a falar, meu rosto, meu corpo inteiro ficava vermelho, Eu minha tenho mão aluna assim. tremia. Mas ali não tem como, ali é uma exposição, né? Você vai e faz. É. Mas nesse caso, por exemplo, do carro, a gente faz essa dessensibilização. Primeiro você vai trabalhando para que a pessoa consiga entrar no carro como motorista, porque entrar como carona, ela entra, entrar como Uhum. motorista. Certo. E aí depois você começa a sentir o carro mesmo, sentir o volante, conhecer o mecanismo que faz o carro funcionar, enfim. Liga a chave, até você sair com o carro tem todo um passo a passo, na verdade, né? Todo um Aham. processo. Mas não é só isso, a gente vai trabalhando a mudança de mentalidade. Porque a gente precisa que a pessoa entenda que, claro, ninguém tá livre de ter um acidente, óbvio. Mas não vai ser necessariamente porque você está dirigindo que isso vai acontecer. Então, naquele momento, você vai fazer aulas, você vai aprender, justamente para que você tenha um momento mais seguro para fazer isso, para que você aprenda a fazer isso com segurança até você de fato ir para o trânsito. Então, a gente tem a mudança de pensamento primeiro. Primeiro eu entendo que eu posso ser uma boa motorista, que eu posso sair com o carro, que eu vou ter liberdade. O que que eu vou ganhar dirigindo? Qual vai ser a mudança de vida que eu vou ter dirigindo? Primeiro é a liberdade, né? Que é sensacional. Com certeza. Ai, meu Deus, já tô aqui ouvindo ela falar, trazendo isso pra mim Eu vi que mesma. você tá assim, ó. Ah, eu adoro essas entrevistas, porque a gente aprende muito É muito legal essa troca, né? e a gente reflete muito, né? Pois é. Tem que... Então, a gente vai trabalhando esse cenário. O que que vai acontecer? Como que vai ser? E aí a gente vai, obviamente, dentro da realidade, né? Não vai ser uma Aham. coisa utópica, porque não funciona. É dentro da realidade até a gente alcançar o que a gente busca. Maravilhoso. E você já conseguiu, assim, colocar paciente no trânsito, tranquilo? Sim. E a gente Que vibra bom, junto, é né, gente? sensacional. Maravilhoso. E assim, o legal da nossa profissão, né? Porque a gente tem uma afinidade em termos de profissão muito, muito grande, a psicologia com a enfermagem, Uhum. porque a gente, primeiro que cuida do humano, Sim. né? Do ser humano, dentro das suas vulnerabilidades. A maioria das vezes as pessoas, quando nos procuram, ou porque estão com algum problema, ou Uhum. não querem desenvolver. Raramente eles nos procuram para não desenvolver algum Sim, problema. sim. Então, essas são as afinidades da nossa profissão. Uhum. E o melhor de tudo é a gente conseguir ajudá-los, ajudar o corpo da pessoa, ajudar a mente da pessoa, ajudar aquela pessoa a conseguir conquistar a sua qualidade de vida, a sua vida de volta, a sua rotina de volta, a sua inserção social de volta, seu convívio familiar de volta, Uhum. né? Então a gente trabalha muito com essa perspectiva, né? A nossa profissão, acho que ela tem muito esse alinhamento.
a ponto de que quando eu fui para a faculdade, eu me lembro como se fosse hoje, eu fui dentro de uma disciplina chamada Introdução à Enfermagem, pediram para fazer uma redação. A professora pediu para fazer uma redação para falar, né, o que a gente pensava sobre o que era enfermagem. Para você, o que é ser enfermeiro, o que é enfermagem? E aí, como eu já era técnica de enfermagem, auxiliar de enfermagem muitos anos, né? Quando eu formei enfermeira, eu já estava com 10 anos de praia, de caminhada Bastante na experiência, né? profissão, mas eu vivia uma realidade diferente da realidade de hospitais de grande porte do Rio de Janeiro. É uma realidade da região dos lagos mesmo, de você não ter enfermeiros com nível superior 24 horas num plantão dando suporte para uma equipe. Então, a minha realidade, quando eu comecei a trabalhar aqui na região dos lagos, foi uma realidade de você ter um enfermeiro responsável técnico pela unidade que trabalhava de 8 às 5 ou de 8 ao meio-dia, e depois os técnicos de enfermagem tinham que dar seu jeito, Seguir. cuidar, seguir. Se tivesse algum problema, ligava, não tinha nem celular na época. Não existia, era telefone fixo. Se a pessoa atendesse, se estivesse em casa, enfim. Sim, né? Sim. E aí a gente tinha que ter essa autonomia para desenrolar as coisas, né? Então eu via que a enfermagem fazia tudo dentro dessa perspectiva. A gente cuidava da nutrição, a gente cuidava da psicologia, a gente cuidava da farmácia, a gente cuidava, ficava até com chave, inclusive, a gente cuidava Né? no almoxarifado, enfim. E aí eu botei na minha redação que enfermeiro precisa ser um pouco de tudo. Aí a professora, precisamos ser um pouco de psicólogo, um pouco de farmacêutico. Me chamou a atenção, me corrigiu. Enfermeiro é enfermeiro. E que cada um tem que estar na sua área. Que existem as outras áreas, as outras profissões, né? E que juntos a gente não só forma uma grande colcha de retalho, mas a gente forma, na verdade, uma grande corrente que tem que estar amarrada. E eu disse, gente, onde é que tá isso? Onde é que existe isso, né? E aí hoje, graças a Deus, a gente já consegue aqui na região dos lagos ver o esboço dessa proposta de trabalho dentro dos hospitais privados e dos hospitais públicos. Então a gente tem praticamente todos os profissionais trabalhando, integrando uma equipe multidisciplinar. E assim, eu posso dizer para você, Adriana, que é um conforto quando a gente tem um psicólogo na equipe e a gente identifica um sofrimento de uma pessoa, né, de um paciente que está sob nosso cuidado, e a gente fala assim: olha, vamos chamar a doutora Adriana, vamos chamar a doutora Fulana para poder vir aqui para dar o suporte, para dar uma olhadinha, para fazer uma avaliação, né? Então, assim, a realidade que eu trabalho hoje é um hospital que tem, inclusive, equipe de psiquiatria 24 horas. Então, a psicóloga, se ela perceber a necessidade mais extrema de uma intervenção medicamentosa, ela já aciona o serviço de psiquiatria. E, assim, é muito importante isso, né? Esse processo, mas também é muito importante ter essa visão de que a gente, enquanto enfermeiro, a gente não tem que dar conta de tudo. A gente precisa conhecer as outras profissões, as funções dos outros profissionais, para que a gente possa estar realmente se apropriando e possa estar ajudando o nosso paciente a ter aquela assistência que ele merece, que ele precisa. Sim, de fato. Você chegou a fazer psicologia hospitalar ou não? Fiz estágio. Só cheguei a atuar após a formação, fiz o estágio mesmo. E eu achei sensacional quando a gente consegue ter essa situação dentro do hospital, né? Porque às vezes, bom, no meu caso foi há muito tempo, eu fui como estagiária, então eu realmente não tinha muita autonomia. Mas quando eu via que a gente conseguia participar das questões, conseguia trabalhar aquele paciente da maneira que era necessária, funcionava de uma forma diferente, fluía melhor. E era o começo dos profissionais chamarem a gente, né? Naquela época não era tão comum assim, que foi o que você falou, né? Acabava que o enfermeiro fazia um pouquinho de tudo, até porque ganha a confiança do paciente. Sim, sim. Tá ali com ele no dia a dia. 24 horas, quem tá na beira do leito.
Ele quem acaba ouve. falando mesmo com o enfermeiro. Tem Às uma vezes, confiança às vezes não é maior nem pro enfermeiro, às vezes é pro pro técnico, pro técnico. auxiliar Sim, que tá ali do sim. lado. Uhum. Então são eles que vão fazer a primeira escuta e vão sinalizar pra gente, enfermeiro. Ó, Sim. paciente tal, tá com umas ideias esquisitas lá, tá falando de suicídio, tá falando, tá estranho, não tá querendo É, comer. mas é um trabalho que funciona muito. É Mas muito. tem que ter realmente essa concepção da equipe multidisciplinar de fato. Vamos chamar a pessoa para fazer o trabalho que ela precisa fazer de uma forma mais assertiva, com uma intervenção que precisa ser feita, porque às vezes a gente quer ajudar, mas a gente fala algumas coisas que a pessoa não está preparada para aquilo naquele momento. Então, é como a gente fala, a psicologia é um processo, É verdade. terapia é um processo, porque a gente vai aos poucos alcançando aquilo que a gente está querendo alcançar. Não é de uma hora para outra. Pode ser rápido, pode não ser, depende muito da dinâmica, da interação do psicólogo com o paciente. E depende muito também do comprometimento da pessoa, né, do quanto ela está disposta àquilo, do quanto ela está aberta àquele processo. Porque a gente está falando da questão do hospital, mas terapia às vezes dói. Mexer Você em falou que a coisas. paciente não deixava você mexer na ferida, mas a ferida era aqui, a ferida É estava na dela. mente, a ferida era interna É dela. também. Então, essa ferida interna é muito difícil de ser tocada. É. E às vezes a gente pode ser, a pessoa ferida, ela pode ser um pouco mais grosseira, ela pode dar respostas mais ásperas. Por quê? Ou às Aí vezes a não quer nem pessoa, conversar. aí às Às vezes vezes a quer ficar pessoa pensa assim, nossa, fechadinha. mas eu vim aqui para te ajudar. Só que tem uma coisa importante. Aí eu vou a frase. Adoro as frases. Em feridas abertas, até carinho machuca. É verdade. Isso é muito forte, É muito forte. E é muito a forte. mais pura verdade. É, É até passando a gase mais suave, mais. Até o soro, quando bate. mas Dói. as feridas emocionais também. Em Também. feridas emocionais abertas, não tratadas, às vezes são feridas de infância. Perpetuou aquilo, passou a sua vida inteira sentindo aquela dor. E aí alguém vem e fala uma frase de algo que te remeta à sua infância. É uma dor terrível, é uma dor física. A gente somatiza. Aí vem as dores de cabeça que você faz todos os exames e não descobre nada. Não é nada. Como não é nada? Não é nada físico, mas é alguma coisa. E aí é essa investigação que a gente precisa fazer também, né? Perfeito. E aí entra dentro das diversas linhas, né, que a psicologia Sim, ela trabalha. A gente não foi nem a proposta do Pode Papo hoje falar especificamente sobre essas linhas e focar mais nessa questão da psicologia comportamental, que, assim, ao meu ver, de muita relevância, não só nos dias de hoje, né? uhum, Principalmente para a gente na área da saúde. A necessidade de a gente mudar comportamentos de acordo com o que a gente muda de cenário é muito importante, né? É sim. essencial. Então, eu, como eu falei, já trabalhei com psicólogas na equipe, já chefiei CTI que tinha psicóloga, na equipe, praticamente todos os dias dentro do CTI, passando visita em pacientes, todas as tardes, né? Que ela ia sempre às tardes. Ela que fazia junto com a equipe de enfermagem a avaliação para saber se o paciente precisaria de uma contenção mecânica ou química, né? Algumas situações de paciente agitado. Essa pessoa até tem um marco muito importante, um carinho que eu tenho muito grande por ela, a doutora Marisa, que ela que me sinalizou a primeira vez, primeira pessoa que me sinalizou a necessidade que eu tinha de tratar as minhas feridas, né? De Uhum, buscar entender melhor as minhas feridas e tratar as minhas feridas. sim. Enfim, mas a gente dentro desse contexto aí da equipe, né? Multidisciplinar e ter essa pessoa, essa figura ali dentro da equipe é fundamental até para a própria equipe, porque muitas Uhum, vezes, né, vocês, enquanto integrante, você consegue observar até os comportamentos da equipe. E ela sim. muitas vezes falava para mim assim, Jandra, você já reparou?
o técnico de enfermagem fulano de tal, ele não tá legal. Ele, essa semana, ele tá estranho, ele não tá bem. Sim, é um olhar diferente. E aí a gente ia conversando. Você tem uma boa abertura com ele? Porque comigo não é tanto. Mas tenta buscar alguma coisinha. Sempre com aquele olhar preocupado, né? Uhum. Porque a gente sabe que a nossa profissão, enfermagem propriamente dita, né? É uma profissão que traz uma carga de trabalho, uma carga de Sim. responsabilidade, uma carga de horas trabalhadas muito importante, né? E eu acho que Uhum. isso modifica muito os comportamentos dentro da unidade de saúde. Então, eu dentro dessa minha trajetória na parte de gestão de pessoas, de recursos humanos na enfermagem, eu percebo muito essas modificações de comportamento. Exemplo, um profissional de enfermagem no serviço privado, ele tem um comportamento, no serviço público ele tem outro. O que explica isso? O mesmo profissional, a mesma formação, A ambiência é uma questão também importante. regras, normas, a visão, os valores do Uhum. serviço, da instituição. Só que muitas vezes a gente, no serviço público, a gente tenta implantar normas, rotinas, regras que são básicas e universais e a gente não consegue. Porque esses profissionais, eles acabam resistindo e a gente Uhum. não consegue entender. É E, estrutural, né? e tem a ver com comportamento, Sim, claro. né? A necessidade dessa mudança de comportamento. Uhum. Então, puxando um pouquinho sardinha pro meu lado, pro lado do Sim. meu grupo, do meu povo, né? Porque a maioria que assiste o nosso Pode Papo Enfermagem Integral é enfermagem, ou são alunos de enfermagem, né? Uhum. Mas é isso, né? Eu não vou ficar também falando só da minha parte, da minha experiência aqui, porque tem muito tempo. Eu trabalhei 15 anos com controle de infecção. E aí, dentro da proposta do controle de infecção, você precisa que as pessoas mudem comportamento. E era muito difícil. Era muito difícil. E era o mais engraçado, que eu achava mais interessante, é que assim, na nossa presença, eles faziam tudo direitinho. Tirava a dor, Uhum. não prendia Uhum. Super cabelo, entendo isso. não comia no box de enfermagem, Aham. nos setores. Quando fazia alguma coisa errada, a gente vinha, olha, esse CH tá vindo aí, hein? Aham. A gente virava as costas, fazia um café no box, fazia tudo que não podia. O que Uhum. que explica isso? Esse tipo de comportamento? Então, você me lembrou uma época que eu trabalhei, por exemplo, em um estaleiro, no RH de um estaleiro, como psicóloga. E sempre trabalhei em empresas muito com predominância masculina. Masculino. E eu no RH, a psicóloga do RH, a gerente do RH, a coordenadora de RH, então, e sempre gerenciando esses setores, né? Então, tinha algumas questões exatamente assim. Às vezes a gente passava, em alguns locais, as pessoas tinham que estar com todo o EPI, equipamento completo, Certo. do capacete à bota. Tinha que estar equipado, porque tinha risco, Risco né? de vida, inclusive, né? Dependendo do Exatamente. local. Então, se a gente passasse por eles, estava todo mundo com EPI. Quando a gente saía, tiravam o EPI. Isso foi um motivo até de estudo. No estaleiro, por exemplo, eu iniciei como estagiária, então eu levei a Thaís para a faculdade, para minha coordenadora na época. Falei, olha, eu não sei o que eu faço. Como que a gente lida com É isso? isso Eu estava aí. iniciando, né? Eu É falei, isso aí. como que a gente lida? Aí ela falou, Adriana, isso é comportamental mesmo. As pessoas têm essa tendência de, enquanto não tem vigilância, elas fazem de qualquer jeito, mesmo sabendo dos riscos. É da pessoa, mas é da maioria das pessoas, né? Infelizmente. E aí, quando ela É falou do isso ser pra humano? mim, é do ser humano a questão da vigilância. Ah, Isso é. Tem alguns ambientes que são ambientes panópticos. Você já viu, por exemplo, o ambiente de um manicômio antigamente como era? Que sim, tinha aquela sim, torre sim, sim. central, né? Que você via tudo. Então, as pessoas não sabem, não sabiam se estavam sendo observadas. Isso em presídios, em manicômios, em algumas instituições, né? Uhum. Então, aquela figura central aqui e em volta estavam as pessoas. Aquela figura central tinha visão de tudo, mas você não sabia se ela estava ali.
Então, você vai fazer as coisas corretamente, você vai evitar certas coisas, porque pode estar sendo observado. O comportamento muda. A partir do momento em que você sabe que não está sendo observado, que você sabe que pode relaxar um pouco, você relaxa. Infelizmente é comportamental. Só que aí a gente tem que mudar a mentalidade. Não é só na vigilância que eu tenho que fazer. Eu tenho que fazer o correto, porque, por exemplo, nesse caso, né, no estaleiro, nas empresas, é risco de vida. Eu posso morrer se eu não fizer o correto. E aí? Tenho minha família, tenho todos os amigos, e aí como fica todo mundo? Então, a gente começou a trabalhar algo relacionado a isso também. A segurança não é só sua. O fato de você estar usando o equipamento de proteção, ou o fato de, por exemplo, no seu caso, né, você estar fazendo corretamente o que tem que ser feito, protege você, protege as outras pessoas, você evita acidentes para você e para os outros, evita problemas maiores para todo mundo, não só para você. Então, vamos mudar um pouquinho isso? Vamos fazer de uma forma que todo mundo fique protegido? Um trabalho em equipe mesmo, um ajudando o outro? Só que aí a gente tem que trabalhar também a gestão do conflito. É. Equipes que se entendem, equipes que não se Ah, entendem. mas isso tem muito da enfermagem, Adriana. Meu Deus do Sei. céu. Inclusive, tem uma pergunta de um amigo meu, Matheus. Beijo no coração. Matheus Medeiros. De manhã, você olha, eu vou entrevistar hoje uma psicóloga top. A gente vai falar de psicologia comportamental. E aí, o que que você gostaria de perguntar para ela? E foi exatamente o Conflito. ponto que ele tocou. Que ele Que tocou é essa muito parte da comum. gestão de conflito que pra gente, pra mim, eu vou confessar pra você, eu pendurei minhas chuteiras fazendo gestão de recursos humanos na enfermagem, porque eu já não aguentava mais essas questões que envolvem gestão de conflito, que é o tempo todo a gente tendo que gerenciar conflito, O tempo o todo. tempo todo, né? E por mais hábil, por mais experiente, por mais maturidade que você tenha, tanto profissional quanto pessoal, desafia. E às vezes, em cidade pequena, em lugar pequeno, né? Mesmo você usando uma boa estratégia, a pessoa que se sentiu prejudicada começa a se vitimizar. Sim, E aí é que começa a morar o perigo. Então vamos falar desse assunto de sim. gestão de conflitos, traz dicas pra gente aí, porque isso a gente, na enfermagem, a gente sofre muito. É muito difícil. Porque a enfermagem, Adriana, é uma profissão que ela é a única profissão da área da saúde. Posso dizer que é a única profissão da área da saúde que sai com diploma na mão e com um título de líder na outra. Nenhuma outra profissão tem obrigatoriamente profissionais subordinados hierarquicamente, eticamente, né, como a gente tem. E, sob o ponto de vista até de código de ética de enfermagem, o nosso conselho diz que tudo que o técnico e o auxiliar de enfermagem fizer, e se o que eles fizerem gerar algum evento adverso, algum malefício para o paciente, nós respondemos. Chega a ser injusto, mas está escrito no nosso código de ética. Eles vão assumir a responsabilidade deles, mas o enfermeiro que está sob a supervisão daquela equipe responde junto, né? O responsável técnico, o gerente daquela unidade, em casa, às vezes no seu horário de descanso, vai responder também, né? Então a gente tem essas questões, né, na nossa profissão e que desafia a gente, porque a gente vai sair da faculdade, vai ter que assumir ou uma unidade básica de saúde, ou um hospital, ou um home care, e vai ter equipe para liderar. E aí? Exatamente. Vai ter conflito, porque Sempre. entre seres humanos tem conflito sempre. Sempre. Eu detestava gerenciar conflitos tipo briga por causa de cama para dormir, porque alguns gostavam do beliche de cima, outros gostavam do beliche de baixo. E, Jesus do céu, eu tenho que ficar. Eu estudei tanto tempo, eu tenho que ficar gerenciando isso, mas. Sim, pois é. Eu já tive uma situação, por exemplo, no refeitório de uma empresa, que me chamaram porque os funcionários estavam jogando comida uns nos outros. Brigando a ponto de jogar comida uns nos outros.
Coisa E infantil, aí né? foram Realmente, pro né? RH, que na época eu era a coordenadora de RH. E aí levaram as pessoas para mim, para que eu conversasse com elas a respeito disso. Eram pessoas que não se gostavam. Só que ali causou uma situação muito maior, né? Porque outras pessoas em volta, todo mundo acabou participando, e um toma partido de uma pessoa, outro toma partido de outra Meu pessoa. Deus. Foi bem complicado, mas a gente conseguiu resolver. A gente conseguiu conversar e resolver a questão, pelo menos para que não houvesse o conflito. O conflito vai existir, mas a briga de fato na empresa, né? Porque aí realmente não tem como, isso não pode acontecer. É. Mas a questão da gestão de conflitos é a gestão de pessoas. A gente precisa entender primeiro como a equipe funciona. O que essa equipe quer, os anseios, conhecer a equipe, conhecer as dores, conhecer as questões. A gente, no papel de líder, a gente conhece o trabalho, a gente conhece as dificuldades ou facilidades, a gente sabe como está sendo conduzido, né? A gente conhece todas essas questões. Mas a gente está lidando com pessoas que são únicas, que têm histórias únicas, que têm culturas familiares diferenciadas e que trazem visões diferentes. Então, muitas das vezes, como você falou, às vezes uma quer uma cama, a outra quer aquela cama também, e aí gera um conflito, gera uma briga. O que está acontecendo? Como que a gente pode resolver isso? Obviamente vai ser numa conversa, né? A gente não vai. Ou tem pessoas que simplesmente impõem, eu quero assim e pronto. Vocês vão seguir, mas depende também de como o líder é, de como o gestor trabalha, de como ele funciona, né? Eu acho que você não sabe, mas eu cheguei a fazer um curso de técnico de enfermagem na Sério. adolescência, fiz. Na época, eu acho que eu tinha 15, 16 anos. Agora mudou a legislação, né? Mas eu fiz, acho que foi nessa idade mesmo. Eu, na época do estágio, acabei parando, não dei continuidade. E depois eu só voltei para o hospital mesmo assim, no estágio de psicologia. Psicologia. Uhum. E não dei continuidade à enfermagem. Minha mãe também é da É enfermagem. mesmo. Então, assim, eu cresci em um Cresci nesse hospital. ambiente, Meu né? pai é contador de hospital, também conheci os corredores do hospital, cresci lá dentro. Então, a minha primeira ideia era trabalhar em hospital. Só que aí acabou que eu me apaixonei pelo RH e também pela clínica e acabei não seguindo. Mas essas histórias, essas questões de hospital são muito familiares para mim Familiares, por sua mãe causa te deles. contava muitas histórias, né? Sim, ela trabalhava em berçário, então ela falava essas questões, como era com as crianças. Naquela Com época as os pais não acompanhavam, mãezinhas. né? Não podia. Então tinha muito essa questão do adoecer das crianças também, porque os pais não podiam acompanhar. Hoje a gente sabe que é Uhum. diferente, mas enfim. Voltando aí para a questão do Da conflito, gestão porque do senão a gente, conflito. né, É, isso muda de aí. área. Com relação a isso, é de fato conhecer a equipe e estar disposto e conseguir fazer com que a equipe esteja disposta ao diálogo, porque às vezes as pessoas se fecham, simplesmente não querem mais e simplesmente estão chateadas e não querem diálogo e têm dificuldade de lidar com uma determinada pessoa. É muito comum isso acontecer, né? Duas Sim, pessoas que não se sim. entendem. Especificamente aquelas duas não se entendem. Como que a gente faz que trabalhe em equipe? A gente precisa que uma complemente, às vezes, o trabalho da outra, que uma auxilie no trabalho da outra, que seja de fato um trabalho de equipe. Mas é realmente muito difícil. E é, de novo, a questão comportamental. Aí a gente trabalha a mentalidade das pessoas para que a gente tenha a mudança de comportamento. Então começa na mente, começa no que ela busca para ela. Ela não optou por um trabalho que ela precisa de outras pessoas, ela não trabalha sozinha. Então começa por aí. Não foi isso que você optou, não foi isso que você escolheu para você? Então, o que que acontece que é tão difícil lidar com as pessoas? Às vezes tem questões traumáticas também. Já Uhum. lidei muito com pessoas assim. Eu atendo muitas pessoas da área de saúde É, e no pós-pandemia, principalmente, eu fui muito procurada por pessoas da saúde porque cuidavam, mas não eram cuidadas. acontece muito Foi, isso. sim, foi um período complicado, ainda é, né? Porque É. cuida, mas não é cuidado de fato, até hoje. Isso é realidade. Na verdade, antes mesmo da pandemia, eu não sei se foi alguma pesquisa que eu orientei ou alguma banca, eu comecei a estudei, por algum motivo eu estudei, não sei se foi mestrado, não me lembro, alguma disciplina no mestrado, e eu li alguns artigos,
alguns estudos falando que a gente vinha num processo de adoecimento Uhum. evolutivo, nós profissionais da área da saúde, que a gente não estava se dando conta disso. Mas a pandemia veio para piorar ainda mais o que já estava ruim. E aí mostrou mesmo que isso acontece. E a gente hoje tem, né, dentro dessa questão não só dos comportamentos modificados que as pessoas têm, comportamentos difíceis muitas vezes, mas a gente também tem as doenças, Uhum. ansiedade, depressão, Sim, sim. transtornos psiquiátricos, né? Porque tem situações de transtornos psiquiátricos Uhum. mesmo, Sim. que só passam despercebido ao longo da vida do profissional e pode ser que em algum momento pode vir a finalizar em um surto ou não, né? Então hoje a gente consegue ver isso com maior intensidade, né? E sempre tem Uhum. aquela coisa assim, naquelas falas das pessoas, mas é porque tá dizendo que tá com depressão, frescura, fraqueza, sempre tem um julgamentozinho, né? Mas tudo vem desse cunho, né, do processo de adoecimento, que eu costumo sempre falar também, que a enfermagem, nós, né, profissionais da enfermagem, a gente lida com o sofrimento humano o tempo todo, né? E a Uhum. gente sofre, porque Sim, nós claro. somos seres humanos. Uhum. É muito difícil a gente passar ileso no acompanhamento de um sofrimento humano. É muito difícil. Nós não Sim. somos robôs, nós não Uhum. somos máquinas, né? Então, às vezes, a gente quer resolver esse sofrimento e muitas vezes a gente se sente impotente porque a gente não consegue, que não depende só da gente, depende da pessoa, depende da família, depende da equipe médica, depende da estrutura do serviço, do sistema, depende de vários fatores. Mas a Uhum. gente acaba sofrendo e eu acho que isso gera muito problema. Então você deve, como recebe muitos profissionais da área da saúde, você deve sentir e perceber isso. Não sei se eu estou certa ou errada dentro das minhas prospecções, das minhas ideologias. Não, pois é, mas lidar com sofrimento não é fácil. O psicólogo também lida com sofrimento o tempo inteiro, em várias questões, e algumas são realmente muito pesadas. E não só o enfermeiro, mas alguns psicólogos também acabam não cuidando da sua própria saúde Assistente social mental, também, né? Pega assistente social, muita barra exatamente. pesada. E a equipe de saúde no É, geral, eu é. acho que toda a equipe, todas as profissões tendem a lidar com isso e acabar não olhando para si. O profissional, ele, às vezes, porque diz que não tem tempo, né? Não posso parar, não tenho tempo, não dá. Não, depois. Primeiro eu cuido de fulano, depois eu cuido de mim. E isso fica sempre para depois, Sempre depois, depois. depois, o depois nunca chega. Aí Ou chegou em chega. dezembro e não consegui fazer nada. Pois é. Se a gente não consegue fazer nada, às vezes o corpo fala por nós. E Verdade. aí ele fala em forma de uma doença, em forma de hematomas, em forma de alguma dor, em Ou forma. pior, né, Adriana? Câncer, Sim. infarto, outras coisas piores, né? Uhum, Doenças exatamente. autoimunes também, que Uhum, acontecem muito, né? Tem acontecido sim. demais. Enfim, O corpo fala, a gente só precisa saber ouvir. o corpo fala. Ele vai E sempre mostrar. também tem uma outra questão que eu vejo muito acontecendo. Eu vou falar também por mim, né? Tá. Mas não é só por mim. Eu acho que isso também acontece muito. Eu venho observando muito o comportamento dos meus colegas, né, de enfermagem há algum determinado tempo, porque eu não tenho nenhum pingo de vergonha de dizer que o meu processo, né, de adoecimento com uma doença crônica que é a obesidade, né, que não foi, que é a obesidade, porque eu Uhum, ainda tenho, é, estou em tratamento dessa doença. Ele aconteceu a partir do momento que eu comecei a assumir responsabilidades, né? Comecei a trabalhar com gestão de conflitos de uma forma mais intensa, gestão de pessoas, né? Então tudo começou nesse momento.
né? Quando eu assumi meu primeiro cargo de chefia, de responsabilidade técnica de uma unidade de terapia intensiva. E eu me lembro muito bem que eu era uma pessoa extremamente regrada na minha alimentação. Tipo assim, eu amava Bob's. Amava. Amo até hoje um hambúrguerzinho do Bob's. Período da faculdade inteiro eu passava na frente do Bob's todos os dias, sentia aquele cheirinho e eu me controlava e só comia o Bob's uma vez no mês. Quando eu recebia meu pagamento, eu ia lá e eu fazia um lanche do Bob's. Apenas uma vez no mês, porque eu conseguia me controlar. O resto do tempo, não tomava refrigerante, enfim. E aí, assim, a gente começa a observar que a questão da alimentação, a questão de compulsões, não só alimentação, mas compras, e outros tipos de compulsão, cigarro, bebida, Sim. né? Que tem tudo a ver com esses desequilíbrios que a gente vem desenvolvendo pela somatização, pela sobrecarga, pelo sofrimento, né? Então, eu sempre falo que acho que uma forma da gente se compensar, uma forma da gente ficar melhor com a gente mesma, acaba sendo comer. E eu observo que o comportamento das equipes nos hospitais, dentro das unidades de saúde de uma forma geral, sempre tem a comida como um momento do envolvimento, um momento da reunião. A gente vai se reunir para o lanche, a gente vai se reunir É social, né? para o jantar, e a gente já chega no plantão falando assim, qual vai ser o lanche da noite, o que que vai ser? Vai ser pizza, vai ser hambúrguer, vai ser cachorro-quente, o que que a gente Sempre vai... é um petisco, um fast Ou o que que a food. gente vai trazer de gostoso para a gente poder confraternizar entre a gente. Então, assim, a comida está sempre muito presente, né? Sim. Dentro dessa perspectiva aí. E que tem tudo a ver com comportamento, né? E essa semana, eu acho que ouvi alguém falar assim, para não matar alguém, eu como meus sentimentos. Eu não sei se você já ouviu essa frase, Sim. mas uma colega falou isso Comer para eu não matar emocional. eu como meus sentimentos, as minhas emoções. E é mais ou menos por aí, né? Sim, é bem por aí. É um comer emocional. A compulsão alimentar nada mais é que o comer emocional. Eu como as minhas emoções. Eu não estou comendo chocolate. O chocolate, ele simboliza uma outra coisa para mim, porque é um bem-estar, eu vou me sentir bem, é um sabor agradável. Só que aí, depois de tudo isso, vem um sentimento de culpa. Então, a gente precisa justamente fazer essa mudança de mentalidade para chegar à mudança de comportamento. Há alguns anos eu fui apresentada a um livro sensacional que é de nutrição comportamental. Foi até minha prima, Elaine, nutricionista, que me apresentou, que é Outra maravilhosa maravilhoso. que eu quero trazer aqui, viu, Elaine? Quero trazer aqui você, hein? Tem encontro marcado comigo aqui. Então, nesse livro tem um capítulo inteiro dedicado a TCC, né, a terapia cognitivo-comportamental, na nutrição. Porque para esse trabalho de mudança de comportamento, a gente trabalha a mentalidade. A gente não faz um programa de emagrecimento sem falar de como você vai lidar com isso posteriormente. Porque, por exemplo, algumas pessoas, quando têm a perda de peso, elas têm um luto pela perda da roupa, pela mudança de hábito. Isso gera luto, gera sofrimento para algumas pessoas. Então, você precisa lidar com isso. Está te gerando um sofrimento porque você desfez aquela roupa que não cabe mais e que você amava. O que você vai fazer? Talvez comer de novo para caber naquela roupa. Ai, meu Deus. Então, aí vem o reganho. Enfim, a gente tem que trabalhar várias questões para que isso não aconteça de novo. E é muito comum até nas pessoas que fazem bariátrica, né? Que tem o reganho. É verdade. Tem algumas questões que a gente precisa tratar. Por isso que é também necessário que haja a questão psicológica, Um acompanhamento psicológico, para que seja feita alguma intervenção também, né? E para que haja efetivamente a mudança de comportamento. Sim, como você mudança de falou, a mudança de comportamento. mentalidade, né? Que você falou. Engraçado que essa semana eu até fiquei de fazer um post, mas assim, não vou fazer nada não, porque eu não quero me indispor. Mas eu vi uma postagem de uma celebridade aí que fez bariátrica. Vou falar o nome. Tá. E que ela tava com um prato
na frente, com uma cara de tristeza, falando que ela sofria porque ela não podia comer a quantidade que ela queria. E porque ela engasgava. Porque ela não eu vi muito conseguia falar mais disso. acompanhar as pessoas. É um luto. E assim, tem tudo a ver com o que você está falando, né? Quando você começou a falar, eu comecei a pensar naquela imagem daquela pessoa ali, Sim. né, passando por aquele processo. E assim, eu vejo outras situações, né, de outras pessoas que têm uma vida normal, porque você pode ter uma vida normal Sim, com claro. equilíbrio. Claro. Né? Então, assim, na mesma semana, eu vi uma outra pessoa indo com um grupo de amigas para um restaurante, né? Feliz, para se harmonizar, para confraternizar, para conversar, para falar besteira. Só tinha mulher na mesa, que eu vi a foto, né? E tava lá, satisfeita, comendo o que ela podia comer e feliz, satisfeita. Porque provavelmente ela tem uma mentalidade diferente. Não é pelo que ela perdeu, é pelo que ela ganhou. Ganhou. Algumas pessoas focam na perda. Então, para essa outra pessoa, a perda foi da convivência, do acompanhamento. Para alguns é a bebida, né? Sim, Porque reduz sim. mesmo a tolerância. Então, Você tem que ficar 1 ano sem beber bebida alcoólica, para 6 algumas pessoas meses sem muito bebida com difícil. gás. Então, todo esse processo, né? É. Então, vai muito da forma como você encara tudo isso que está acontecendo. Eu perguntei se era a pessoa que falava que estava engasgando, porque uma pessoa tinha falado isso. Uma celebridade também falou que ela, depois da bariátrica, ela tinha muita dificuldade. Ela tinha que mastigar muitos alimentos porque ela estava engasgando bastante. Mas aí já é, né, uma outra questão, claro. Aham. Mas com relação a isso, a gente tem um hábito de entender e acreditar que o melhor lugar da casa é a cozinha. Não é isso? Ou a mesa da cozinha, né? Porque Mesa tem da gente que cozinha. passa longe da cozinha. Não, para socializar. A É. cozinha é, você vai lá, belisca com uma coisinha, conversando, né? Alguém tá fazendo alguma coisa, você vai lá, come um pouquinho. Não precisa nem ser você que tá cozinhando. Alguém tá Aham. cozinhando, você tá lá comendo, bebendo e conversando. É o local de socialização, ou em volta da churrasqueira. É. Sempre regado a Comida. comidas e bebidas. Sempre comidas e bebidas. É um momento de socialização. Então, a compulsão alimentar, ela pode ser social, cultural, pode ser biológica também, que a gente tem que investigar. Pode ser uma questão emocional, psicológica. Comer pode remeter a lembranças do passado também. Durante muito tempo eu tive um sonho recorrente, que era que eu estava comendo o frango frito da minha avó. Minha avó faleceu, eu era adolescente, eu era novinha. E eu amava aquele frango frito que ela fazia. Então, durante muitos anos eu sonhei com isso. E me lembrava mesmo. E minha mãe faz bolos também. Então, bolo é uma coisa que me lembra muito ela. Aí vem as comparações, né? Porque, gente, é a melhor boleira que eu conheço. Hoje ela não é mais boleira, mas é a melhor boleira que eu conheço. Então, até a família mesmo tem essa questão. Ah, o bolo da tia Nira, o bolo dela e tal. A família inteira fala sobre isso. Então, é muito emocional. Algumas pessoas falam, fui numa festa que tinha um bolo, mas não era igual da tia Nira, que é a minha mãe, né? Então, lembra mesmo. E aí você tá lá, comendo aquela coisa que lembrou uma pessoa. Parece que o sabor muda. Parece que você se sente melhor quando você tá comendo. Só que depois vem a culpa. Então a gente precisa tratar essa questão. O que que acontece? Porque comer o bolo, lembrar da tia Nira, pode ser muito bom ou pode ser muito complicado. Porque você vai sempre atrás do bolo com a lembrança de uma pessoa que você gosta e que às vezes não está perto de você, que você tem que ir para longe para reencontrar, ou pessoas que já se foram, ou momentos da sua infância. Você de repente não tem mais convivência com primos que você sempre tinha. E, sei lá, o domingo em família, que tinha sempre aquela mesma refeição, aquele ritual, todo mundo à mesa, conversando, brincando. Então, aquele alimento te lembra isso. Então, você come, é uma forma de relembrar aquilo, ainda que inconscientemente. Você não faz pensando, vou comer essa pizza porque eu vou lembrar do domingo na casa do meu tio. Não, você não faz isso. Mas aquela pizza te remete a alguma coisa. Ela é emocional para você. Então, é aquilo que você falou, né? Você falou de comer a raiva, não é isso? De comer as emoções. Comer as emoções. Você estava com raiva e aí ia comer os sentimentos. É exatamente isso, é comer as emoções. E assim, tem tudo a ver, né? A gente, depois de uma jornada de trabalho cansativa, vamos comer para ficar feliz, para ficar... Sim, e para mereço. socializar.
Tenho eu mereço, né? Agora faz tudo faz sentido para mim, né? Quando você falou que esse comportamento das equipes, né? Tem a ver com o momento de relaxamento, de socialização, de descontração. É aquele momento que todo mundo se reúne para falar de coisas que às vezes. Livre para falar, para conversar, Isso. para papear, para sorrir, né? E É. aí a comida tá ali. Só tem que mudar o tipo de comida, né? Não pode ser pizza, hambúrguer, tem que ser fit. Mas tem, mas não necessariamente precisa ser comida também. Você pode conversar com uma pessoa e sem ter necessariamente aquele hambúrguer do seu lado. Só que aí a gente entra na questão cultural. A gente aprendeu a vida inteira que a comida faz parte de um ritual social. Se você chega na casa de uma pessoa, a pessoa te oferece comida. E se você não aceita, às vezes é constrangedor. E aí não é só isso. Quando a gente era criança, né? Tirou uma nota boa. Nossa, merece um sorvete. Tá triste? Ai, merece um bolo porque tá triste. Então a gente entende que de fato é emocional. As emoções remetem a algum tipo de alimento e nunca vai ser um brócolis. É compensatório. Sim, Tudo faz compensatório. sentido, gente. É muito bom. Gente, é muito bom estar aqui com profissionais como a Adriana, né? Outros profissionais. A gente aprende e faz o nosso papel social que a Integral tem, que é levar conhecimento para vocês, levar Uhum. conhecimento de qualidade para vocês. E a gente já está um tempo avançado. Nossa pauta, eu acho que a gente esgotou. Falamos, ficou faltando falar alguma coisinha, Não, acho que Adriana? não. Acho que sim, acho que fechamos, né? Uhum. É, mas assim, eu queria só que ela finalizasse esse Pode-Papo Enfermagem Integral, trazendo pra gente Diquinhas. dicas Uhum. de como que a gente pode, primeiro, mudar comportamento. Eu quero mudar, eu quero, de repente, começar a ter comportamentos mais saudáveis, com pensamentos mais positivos. Como que eu posso fazer isso? Primeira coisa, reconhecimento. Não é jogar para debaixo do tapete aquilo que está acontecendo que não tá legal. É entender que a gente precisa de fato encarar essa situação. Porque quando a gente deixa para lá, cresce, né? Potencializa o sentimento e pode chegar um momento em que você tenha, de fato, questões mais fortes e fique mais difícil. Então, reconhecer a situação. E tem uma coisa que a gente chama que é o questionamento socrático. É um termo técnico, né, da Técnico. psicologia. Que é você questionar o que você está pensando. Quando a gente está muito ansiosa, a gente tem a tendência, por exemplo, a deixar de fazer alguma coisa, procrastinar também, né? A evitar certas situações, evitar fazer coisas que poderiam ser benéficas pra gente. É aquela coisa a maioria das coisas que eu penso não acontecem, mas me prejudicam, me impedem de avançar. Então você questiona, qual é a probabilidade disso acontecer? Quantas vezes isso já aconteceu? Porque certamente você já pensou mais de uma vez sobre isso e não aconteceu nunca. Então questiona, faça perguntas sobre isso para que você consiga entender que aquilo ali é um pensamento sabotador, né? Fala-se muito em autossabotagem, né? Aham. Isso é um pensamento sabotador. Gatilhos, pensamentos Tem aquelas palavras sabotadores. técnicas, né? Mas é nesse sentido mesmo. A gente entender que aquilo não é real. Muitas coisas que vêm na nossa mente da ansiedade não são coisas reais, são coisas que a gente, ao longo do tempo, pela cultura social, familiar, alguma coisa que aconteceu com a gente mesmo, né? A gente acaba internalizando aqueles pensamentos que não são reais e que nos atrapalham. Então, questiona e tenta. Se não conseguir, busca ajuda, porque isso é extremamente importante. E em momentos de ansiedade, que isso acontece muito com os profissionais de saúde, né? Tem muitos momentos que causam ansiedade na gente e Uhum. tal. Uma questão importante é a respiração diafragmática. É simples de fazer e resolve rapidamente, em muitos casos. Né? Óbvio que não é assim, né? Mas a gente precisa treinar fazer. Então, você puxa o ar pelo nariz, segura durante 2 segundos e solta pela boca.
e faz esse exercício para dar uma oxigenada no cérebro, você dá uma relaxada, e isso já ajuda muito em momentos de tensão. As pessoas quando vão apresentar um trabalho, quando vão falar em público, aquela coisa que gere tensão, Uhum. faça a respiração diafragmática porque ajuda muito. Que bom, que bom. Perfeito. Para fechar mesmo agora, Uhum. dicas de como lidar com um grupo de pessoas no cotidiano, na família, no trabalho, né? Uma equipe difícil que tá sempre ali em conflito. Como que a gente consegue lidar com essas pessoas que são conflituosas? Uhum. Lidar com pessoas conflituosas, entenda que o conflito existe. Encare o conflito de frente. A gente nunca pode deixar para depois, porque o depois cresce e aí a gente pode ter muito mais dificuldade. Então, a primeira questão, quando a gente lida com pessoas difíceis, ou às vezes até a gente é a pessoa difícil, né? E Difícil, né? pode não perceber. É Tem verdade. isso também. Então, quando a gente está com esse momento, identificar, buscar entender, trabalhar com empatia, né? Se às vezes alguma pessoa está tendo uma dificuldade, ou ela está se mostrando mais difícil, ou mais às vezes grosseira, será que ela está com um problema? Alguma coisa está acontecendo? Será que eu consigo intervir, ou outra pessoa pode intervir com essa pessoa, conversar, entender o que está acontecendo? Mas eu acho que o principal é realmente não colocar para debaixo do tapete e conversar, entender. E às vezes vai ser necessário ter uma outra pessoa para auxiliar. Nem Mediar, sempre né? a Um gente mediador. consegue, um mediador, nem sempre a gente consegue sozinho e não é problema nenhum não conseguir sozinho, precisar de um mediador. É perfeitamente comum e normal e até correto e bom que você tenha esse mediador, uma pessoa que faça uma intervenção mais assertiva naquela situação. Então, empatia. Acho que o principal para isso, para lidar com pessoas, é empatia. A gente que trabalha com saúde, que trabalha com gente, a gente tem que ter empatia. Senão a coisa não funciona. Maravilhoso. Perfeito. E é isso. É isso. Finalizamos esse pode papo enfermagem Pode integral. papo, enfermagem, Quero te acredito que agradecer sim. muito por ter vindo aqui, por ter aceito o convite, mudado a sua agenda para você Hum. conseguir vir aqui gravar esse pode papo com a gente e por nos ensinar, porque a gente aprende. Tô aqui tomando um monte de tapa na cara. Tô aqui, tô aqui ouvindo um monte de coisa assim para já colocar em prática. Algumas coisas eu já consegui bastante caminhar com a ajuda da Adriana. A Adriana esteve comigo no momento mais delicado, né, da minha vida, foi o momento da decisão, Sim, o momento que eu decidi realmente mudar, né, fazer uma mudança radical na minha vida e que me apoiou, que teve ali do meu lado. E que é muito bom saber que a gente pode estar contando com uma profissional dessa aqui na nossa região. Ela faz atendimento online, então quem não é de Cabo Frio, tá? Quem não é da exato. região, porque ela também não é de Cabo Frio, ela é de Iguaba Grande, cidade vizinha aqui de Cabo Frio, mas ela faz atendimento online. E assim, é muito bom saber que eu tenho em você um porto seguro. A hora que eu precisar, eu sei que eu posso contar Sempre, contigo, sempre. né? Uhum. E admiro muito o seu trabalho nas redes sociais. Tá sempre dando lá, se você quiser deixar seu Instagram aqui pro pessoal também Uhum. pode. Tá sempre dando altas dicas no Instagram. Quase que diariamente ela tá trazendo algum vídeo, alguma Sim, sim. informação, alguma dica mesmo, né? Sim. Alguma frase motivadora. E é isso, né? Vamos brindar o Obrigada, obrigada pelo convite. nosso Pode-Papo Enfermagem Integral. Uhum. Fala suas redes sociais aí, fala pra gente seu Instagram. Sim. Meu Instagram é Adriana Nobre PC. Diariamente tem story, tem reels, inclusive a respeito de ansiedade e também da autoestima, que é uma coisa extremamente Bom, importante. Quando a depois você gente vai lida, voltar para falar de autoestima. pois é, quando a gente lida com equipes, né? A questão da comparação, isso é uma situação bem comum, mas que mexe com a gente. Muito importante. Então, especialmente ansiedade e autoestima são as minhas áreas de trabalho nessa rede social, né? @AdrianaNobrePC.
E você falou que eu atendo online? Sim, atendo online, mas também aqui em Cabo Frio presencial. Presencial, claro. Pois é. Pode ficar à vontade, pode falar. Então, e quem se interessou e achou importante essa questão da busca pela psicologia, pode entrar em contato comigo lá na rede social. Eu sempre respondo todo mundo, que eu acho extremamente importante. Quando a gente tem essas questões, às vezes a dúvida de um, a questão de um, é de muitos outros que têm dificuldade ou que têm vergonha, né, de perguntar, de falar. Sim. E sempre há o caixinha, então qualquer dúvida que tenha, pode entrar em contato comigo, vai ser um prazer conversar e falar sobre psicologia e cada vez mais alcançar pessoas com essa mensagem de que é necessário ter o cuidado com a saúde mental também. Então, obrigada por esse espaço aqui também, que é também a psicoeducação, né? Também falar Maravilhoso. sobre isso. E é importante também falar, Adriana, pra gente, antes de fechar, a gente já tá com o tempo estourado. Sim. Mas que assim, às vezes as pessoas falam assim, ah, mas é caro. Não é caro, gente. E a questão também não é a questão do valor financeiro, do recurso financeiro. E sim do valor real, do valor Sim. que você vai dar para si mesmo, para o sofrimento que você está É um passando, pela investimento em si. experiência que você está vivendo, né? Então tem coisas que às vezes não tem preço. Não, e é um autocuidado, é um carinho que a gente faz na gente mesmo, porque a gente tende muito, é o que a gente falou, né? Cuidar de todo mundo. Na hora de cuidar da gente, fica para depois. E é muito. Só que é um depois que nem sempre chega, né? É um depois que fica para depois mesmo. Então, a terapia é um autocuidado, é uma forma de trazer para você esse cuidado não só mental, porque não muda só na nossa mente, muda no comportamento, muda nas relações, a gente consegue se relacionar de uma forma mais assertiva. A gente consegue se reconhecer, se conhecer, os nossos Exatamente. limites, as nossas limitações, né? Muito bom fazer Se terapia. posicionar, Se né? posicionar. Isso é extremamente importante. E se reconhecer como pessoa, como profissional, que são os papéis sociais que a gente exerce, né? Papel, às vezes, de mãe, às vezes de esposa, às vezes de filha, às vezes de profissional. E isso coexiste na gente, né? A gente não separa exatamente, isso coexiste. Mas a gente tem os nossos papéis, a gente consegue identificar isso e trabalhar isso de uma forma muito prazerosa, muito gostosa. A terapia, quando você evolui, quando você vê, você olha para trás, eu faço muito isso, esse exercício, né? Com os meus pacientes. Vamos entender como você chegou aqui, como você está agora? E aí a gente vê essa jornada, a gente vê esse caminhar, nossa, é sensacional. Maravilhoso. É isso. Então, queridos, um forte abraço. Vamos finalizar aqui o nosso Bate-Papo Enfermagem Integral. Mais uma vez agradecendo a doutora Adriana Nobre por estar aqui conosco. Tá? Um beijo no coração de todos e ó, tchau, tchau, até o próximo. Tchau, tchau. Obrigada.